Os católicos sempre tiveram os meios de comunicação em suas mãos, mas os evangélicos os utilizam de uma maneira muito melhor. Dos televangelistas aos influenciadores de Cristo. Este é o título do artigo de minha autoria com Thaís Ribeiro, publicado na revista Temática. Nele, a gente aborda, historicamente, como os meios de comunicação foram utilizados pelos cristãos. Quando a gente fala da religião no Ocidente, a gente fala principalmente de dois grupos, os católicos e os evangélicos. Os católicos, eles dominam os meios de difusão e de maneira exclusiva desde a Idade Média. Isso só vai mudar no século XX. Mas antes disso, enquanto os católicos queriam manter a exclusividade, a reforma protestante veio de maneira oposta, querendo que a mensagem religiosa, a mensagem cristã, chegasse ao maior número de pessoas possíveis. Então, além de traduzir os cultos religiosos, o que eles fizeram de maneira mais importante para os meios de comunicação foi traduzir a própria Bíblia. Na figura de Lutero, ele traduziu a Bíblia para o alemão, para que mais pessoas pudessem consumi-la diretamente. Quando a gente chega no século XX, nessa era da comunicação de massa, essa lógica dos católicos e dos evangélicos, ela se perpetua. Ou seja, os católicos utilizam principalmente o rádio e a televisão para reproduzir o seu culto religioso, para difundir, mas sem adaptar aquela linguagem, enquanto os evangélicos eles entram nesse meio, utilizam a linguagem desse meio, adaptam o seu conteúdo, eles se adaptam para que as mensagens cheguem ao maior número de pessoas, como era a mesma intenção desde a Reforma Protestante. E o que a gente percebe é que isso tem se acentuado com os pentecostais e, sobretudo, os neopentecostais. Temos um exemplo muito evidente disso com a Igreja Universal do Reino de Deus. A IURD é tão adaptada à linguagem dos meios de comunicação tradicional que quem olha rapidamente a Folha Universal não consegue perceber que é um jornal religioso, uma vez que o layout e a linguagem ele se adapta totalmente a qualquer jornalismo tradicional impresso. Por outro lado, o Fala que eu discuto, embora ele aproxime e desenvolva um diálogo entre os fiéis e aquela figura religiosa que está apresentando, eles sempre utilizam antes, para abordar o tema em questão, sempre um tema da atualidade, abordá-lo de maneira religiosa a partir de seus preceitos, eles sempre utilizam reportagens de telejornalismo tradicional. Quando a gente chega na internet, a gente percebe que aquela lógica de adaptação e lógica de apenas propagação que vem desde a Idade Média, ela se perpetua, ela se mantém. Os católicos estão mais preocupados em divulgarem a sua missa e divulgarem seus rituais religiosos sem muita adaptação, enquanto os evangélicos, sobretudo neopentecostais, se adaptam completamente à linguagem atual, principalmente à linguagem dos influenciadores digitais, sendo chamados até de influenciadores de Cristo. Eles usam a linguagem mais jovem para chegar a mais pessoas, edições de vídeos, cenários, composição, temas, tudo isso de maneira muito mais adaptada. Óbvio que há exceções do lado católico, mas de maneira geral a gente percebe uma preocupação maior nos líderes religiosos. E quando vemos os evangélicos, percebemos que não só aqueles que têm destaque dentro da sua religião estão nas redes sociais. Ao contrário, muitas pessoas que não tinham uma posição hierárquica maior dentro da igreja estão nas redes sociais, sobretudo no YouTube, produzindo conteúdo, difundindo o conhecimento religioso de maneira muito mais profícua que as pessoas que possuem posição hierárquica ou na católica ou na igreja evangélica. E aí, curtiu? Ficou interessado nesse conteúdo? Você pode acessar o link do artigo na descrição deste vídeo. Aproveita e se inscreve no canal do MID no YouTube, segue a gente no Instagram, curte esse vídeo e compartilha com possíveis interessados. Eu sou Alisson Martins, professor de jornalismo e coordenador do MID, o Grupo de Pesquisa em Mídias Digitais e Internet da Universidade Federal de Rondônia, a UNIR.